Olá a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Enquanto Jesus esteve encarnado entre nós, ele nos ensinou de diversas formas, através dos seus belíssimos sermões, através das parábolas que nos trazem reflexões profundas até os dias de hoje. Mas Jesus principalmente nos ensinava através do seu comportamento, da sua maneira de agir. Nós vamos lembrar que Jesus curou muitos doentes do corpo e da alma, cegos que recobraram a visão, paralíticos que largavam suas macas e voltavam a caminhar, pessoas tidas como endemoniadas que recobravam a consciência e ficavam sãs. Tantas e tantas pessoas rotuladas naquela época como pecadoras, tais como as prostitutas ou os cobradores de impostos, eram todos acolhidos por Jesus sem qualquer distinção ou julgamento. Quantos e quantos sofredores, pessoas sem esperança, não encontravam nas palavras do Mestre o consolo, o amparo, a salvação? Enfim, Jesus falava com o pobre, com o rico, com o letrado e ignorante. Falava com o religioso ou não, ele falava com todos. Ele acolhia todos, cada um com a sua história, cada um com as suas lutas, cada um com as suas dores, cada um com as suas aspirações, sem nenhum julgamento ou distinção. É justamente sobre esse ensinamento do acolhimento que nós vamos refletir hoje. O acolhimento é algo muito presente nos dias de hoje. Ele é necessário nas escolas, é necessário que haja acolhimento nas unidades de saúde. Nas grandes empresas já se fala muito sobre o acolhimento e os benefícios que ele traz. E nos lares, como é importante o acolhimento. Mas afinal, o que é acolher? Nós fomos buscar em algumas traduções do latim do século XII e encontramos dois termos que podem nos ajudar a interpretar. Acolare, que era abrir os braços, e colum, que é pescoço. Então, numa tradução livre, acolher é trazer ao pescoço, é abraçar. Tentando entender esse sentimento, nós vamos até o colo materno. A criança, quando está no colo, ela se sente acolhida, amparada. Ela tem aquele sentimento de pertencimento, segurança, proteção, cuidado. Quantas pesquisas na área de medicina nos falam sobre os benefícios do colo materno para o desenvolvimento do recém-nascido? E nós que já somos crescidos, como gostamos e como sabemos os benefícios do nosso colo. Acolher é trazer o outro para perto, independente de como ele é ou do que ele pensa. É ouvir aquela pessoa que precisa desabafar. É não julgar, não rotular as pessoas. O mundo atual tem vivido muito de rótulos. Acolher é entender cada um, sem dispensá-lo, sem indiferença. É olhar para os invisíveis, invisíveis na rua e muitos invisíveis que estão morando sob o mesmo teto, pessoas que mal se falam. Acolher é cuidar do outro de todas as formas possíveis para diminuir seu sofrimento ou suas dores. Acolher também é incentivar aquelas pessoas que estão próximas de nós nos seus novos projetos, novas empreitadas e comemorar com eles as pequenas vitórias. É interessante que nós ligamos muito o conceito de acolhimento ao amparo, ou seja, aquela situação em que estamos em real sofrimento. É natural que façamos isso, afinal, todos nós já passamos por situações delicadas, difíceis, ou talvez ainda passaremos. Talvez uma questão financeira, a perda de um emprego, talvez uma questão familiar, um divórcio complicado, ou uma doença que nos visite. Talvez um ente querido que retorne ao plano espiritual. São situações, às vezes, que nos desafiam e nos tiram o chão. E aí nós nos lembramos de uma história que Jesus contou, uma parábola, onde havia uma pessoa caída. Ela havia sido golpeada, assaltada e deixada nua numa estrada. Duas pessoas passam por ela, mas não a amparam de nenhum modo.
simplesmente passam. Mas aí vem uma terceira pessoa. E essa pessoa vai promover todas as atitudes, todas as ações possíveis de acolhimento. Vai limpar os ferimentos daquele caído, vai enfaixar, vai colocar aquele ferido sobre o seu animal, vai levá-lo para uma hospedaria, vai pagar os custos dessa hospedagem. Ou seja, aquela terceira pessoa vai acolher o caído de todas as formas, com todas as forças, possibilidades que lhe eram cabíveis ali. E essa parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano, nos traz muitas reflexões. E hoje nós gostaríamos de pensar que às vezes nós somos o caído. E muitas vezes as pessoas que convivem conosco, ou amigos ou familiares, não vão reparar no nosso sofrimento, ou na nossa dificuldade, ou na nossa situação. Muitas vezes não vão nos ouvir. Mas Jesus aqui, ele vai nos dizer que haverá uma terceira pessoa boa que promoverá todo esse acolhimento. E não é ninguém menos do que ele, o próprio Mestre Jesus. O evangelista Mateus, que foi pessoalmente acolhido por Jesus naquela época, afinal ele era tido como um pecador por ser cobrador de impostos, Mateus foi acolhido sem nenhuma condição, sem nenhuma ressalva. E no seu evangelho, no capítulo 11, versículo 28, ele vai trazer essa promessa de Jesus para nós. Jesus vem nos dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Vos acolherei. É isso que Jesus está nos dizendo. Nas situações difíceis, delicadas, haverá Jesus. Jesus está conosco nos dias bons, mas está também nos dias difíceis. É interessante que ele nos promete aqui o descanso. Quando nós estamos cansados e nós descansamos, o que acontece? Nós nos reenergizamos, nós reorganizamos nossa força, renovamos. Nós acalmamos às vezes emoções, raiva. Nós dissipamos às vezes mágoas e quando nós reiniciamos a jornada, nós temos um novo olhar, uma nova força, às vezes uma nova perspectiva. Jesus vem nos prometer esse descanso justamente para que nós possamos retomar a jornada melhores. E é claro que Jesus não vai prometer esse descanso somente pelo descanso. Ele também vai nos convidar a segui-lo. E seguir Jesus não é nada mais do que trazer seus ensinamentos para o nosso dia a dia, para o nosso lar, para o nosso convívio pessoal, junto de amigos. Porque somente assim nós conseguiremos transformar interiormente e, quem sabe, causar um número menor de tribulações, ou até se não podemos controlá-las, nós conseguiremos lidar com elas com mais leveza. Jesus nos promete aqui amparo em todas as horas. Ele está lá a postos para nos acolher. E assim, nós trazemos aqui uma mensagem de Emmanuel no livro Alma e Coração, psicografia do nosso querido Chico, no capítulo 60, que nos diz o seguinte: por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo bem te parece perdido na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Que possamos então acolher mais, julgar menos, ouvir mais, com todo o nosso coração, com todo o amor, e ter a certeza que nos momentos em que nós precisarmos, haverá sempre Jesus a postos para nos acolher com o amor de Deus. Que assim seja, graças a Deus.